Andei lendo sobre alguns eventos e encontrei certas características que me chamaram a atenção. Notei que a humanidade sempre se supera nas atrocidades que comete, seja no século passado ou no presente. Isso me causou uma sensação de angústia. Então, eu fiz algumas anotações e quis compartilhar. O ano era 1994, em Ruanda, um país no leste da África. Esse lugar foi cenário de um dos massacres mais cruéis da história recente, causando muitas mortes, abusos e traumas profundos. Em Ruanda, como dito, conviviam dois grupos, os Hutus e os Tutsis. Durante o período colonial, que veio primeiro com a Alemanha entre 1898 e 1916 e depois colonizado pela Bélgica, que assumiu o controle após a Primeira Guerra Mundial. Ambas as duas usaram políticas de divisão. Como os Tutsis tinham características físicas mais parecidas com os padrões europeus, ou seja, pele mais clara e altura mais alta, eles recebiam privilégios, enquanto os Hutus, geralmente mais baixos e de pele mais escura, eram excluídos. Com essa desigualdade, os Hutus começaram a buscar direitos iguais e receberam apoio da Igreja Católica e de alguns funcionários belgas. Esses fatores acabaram levando ao que ficou conhecido como a Revolução Hutu, que começou em novembro de 1959, depois que boatos de que um líder Hutu tinha sido morto por Tutsis. Em resposta, os grupos de Hutus começaram a atacar os Tutsis. A violência durou meses, resultando em mortes e na fuga de muitos Tutsis para outros países. E então, em 28 de janeiro de 1961, com apoio das autoridades belgas, um golpe derrubou a monarquia Tutsi em Ruanda. E Ruanda se tornou uma república liderada provisoriamente pelos Hutus. O país se tornou independente no ano seguinte. Entre 1959 e 1961, cerca de 20 mil Tutsis foram mortos. E em 1964, aproximadamente 150 mil estavam refugiados em países vizinhos. Outros conflitos étnicos ocorreram entre 1963, 1967 e 1973. A tensão aumentou novamente em 1994, mais precisamente em 6 de abril, quando o avião do presidente Juvenal, um Hutu, foi derrubado perto do aeroporto de Kigali, a capital. Um juiz francês culpou o atual presidente de Ruanda, Paul Kagame, que na época liderava um grupo rebelde, e alguns de seus aliados pelo ataque. Kagame nega qualquer envolvimento na morte do ex-presidente, dizendo que o acidente foi causado por extremistas Hutus que buscavam uma desculpa para implementar um plano de eliminação da população Tutsi. Independentemente de quem foi o responsável, o ataque deu início a uma onda de violência que, em poucas horas, se espalhou pela capital e por todo o país, cessando apenas 3 meses depois. Durante o massacre de 1994, Hutus mataram vizinhos Tutsis com facões e porretes, atacando homens, mulheres e crianças. Quase 3/4 de toda a população Tutsi foi exterminada, resultando em algo entre 800 mil a 1 milhão de mortes em apenas 3 meses. Uma mulher Hutu relatou que espancou até a morte crianças de seus vizinhos, dizendo que fez isso para poupar as crianças, já que os pais tinham sido mortos. Ela também contou que alguém do governo a tinha convencido de que os Tutsis eram inimigos, e ela acreditou nisso. O pensamento predominante era: se é Tutsi, é inimigo, crianças ou adultos, homens ou mulheres, todos devem ser eliminados. Toda
Essa ideia é similar com a frase "Guerra é paz", do livro 1984, que reflete a crença de que a guerra constante mantém a estabilidade e o controle social, um pensamento que alimentava a esperança de que o conflito trouxesse uma paz futura, embora não fosse alcançável. Entre os envolvidos, vale mencionar algumas pessoas, como Pauline. Ela era uma Uto e ex-assistente social, conhecida por dar palestras sobre o empoderamento feminino, mas que teve um papel importante no terror. Durante o massacre, promessas de refúgios seguros eram comuns, levando as pessoas a igrejas, estádios e escolas, onde esperavam encontrar proteção. Pauline, em uma dessas armadilhas, disse que a Cruz Vermelha ofereceria abrigo e comida em um estádio específico. No entanto, Hutus armados aguardavam lá. Inúmeras vítimas foram mortas, foram lançadas nas multidões e os sobreviventes foram atacados com facões. Esse ataque ficou conhecido porque Pauline ordenou que, antes de matar as mulheres, elas deviam ser estupradas. Ela também ordenou que bandidos Hutus queimassem aproximadamente 70 mulheres, fornecendo gasolina e repetindo a instrução de estrupá-las antes de matá-las. Uma jovem chamada Rose foi estuprada pelo filho de Pauline, Shalom, que afirmou ter recebido a bênção de sua mãe para cometer os estupros contra as mulheres Tutsis. Rose foi obrigada a assistir enquanto faziam com sua mãe o que haviam feito com ela, além de presenciar o massacre de 20 de seus familiares. Um relatório da ONU estimou que aproximadamente 200 mil mulheres Tutsis foram estupradas durante esse período. Muitas sofreram agressões extremas, sendo mutiladas com facões ou expostas à água fervente e a ácido, com seus órgãos sexuais brutalmente feridos ou arrancados por facões. O livro O Efeito Lúcifer oferece uma visão das possíveis motivações de Pauline. O autor sugere que a história e a psicologia se combinaram para formar essas motivações. Em parte, existia uma ideia distorcida de que as mulheres Hutus eram inferiores às Tutsis em termos de beleza. As Tutsis, sendo mais altas e de pele mais clara, eram consideradas mais atraentes para os homens do que as Hutus. Foi a execução em massa de oficiais militares poloneses pela União Soviética. Com a autorização de Stalin, foi decretada a morte, ou se preferir, o fuzilamento de incontáveis prisioneiros poloneses, no que ficou conhecido como o Massacre de Katyn. O nome se deve à quantidade de mortos na floresta de Katyn, um dos resultados do ataque. Quanto ao massacre, tudo começou com tensões entre os países e um tratado de não agressão assinado em 1939 pela Alemanha nazista pela União Soviética, chamado de Pacto Molotov-Ribbentrop. O tratado prometia que ambas não se atacariam e dividiriam a Polônia, deixando a Alemanha com a parte a oeste e a União Soviética com a parte a leste. Infelizmente ou felizmente, Adolf Hitler acabou por atacar a União Soviética em um futuro bem próximo, de forma indireta ou direta. Resultou na sua derrota na Segunda Guerra Mundial, mas isso é assunto para outro vídeo. Quanto à Polônia, a Alemanha a invadiu no dia 1 de setembro. E com o passar do tempo, capturou sua parte, ou seja, o oeste. As forças da União Soviética começaram a ocupar parte oriental do país. Em 17 de setembro, cerca de 500 mil soldados soviéticos cruzaram a fronteira leste da Polônia. Aproximadamente 100 mil soldados, entre eles 15 mil oficiais, foram levados para campos de prisioneiros. Desse total, muitos faziam parte da elite intelectual polonesa. Segundo o historiador Timothy Snyder, lá estavam inúmeros médicos, advogados, cientistas, professores e políticos. Quanto
aos campos de prisioneiros, existia um na Ucrânia e outros 2 na Rússia. Além desses oficiais, a Alemanha deportou milhares de cidadãos poloneses para campos de trabalho forçado, as chamadas gulags. E em março de 1940, o chefe da polícia secreta propôs a Stalin que todos os oficiais presos eram um risco para a União Soviética devido às possíveis organizações contra o governo e por isso precisariam ser executados. Então, Stalin aprovou o pedido e deu início ao massacre dos prisioneiros poloneses. No total, quase 22 mil poloneses que estavam espalhados nos 3 campos foram condenados à morte. Muitos deles acreditavam que seriam libertados ou que trabalhariam para o Estado soviético. Eram feitos grupos de mais ou menos 100 pessoas, todos levados de trem e transportados até uma colina denominada de Monte das Cabras, à margem da floresta Katyn. Nesse local, eram revistados e tinham seus objetos de valor retirados. Após isso, eram levados para um prédio e em seguida fuzilados. Então, os corpos eram transportados. Já as famílias desses indivíduos foram deportadas para o Cazaquistão. Cerca de 60 mil pessoas foram deportadas. O massacre de Katyn ficou conhecido mundialmente depois que a Alemanha invadiu a União Soviética. As tropas alemãs encontraram as fossas comuns, onde os soviéticos enterraram os mortos e usaram isso para fazer propaganda contra o governo de Stalin, mais ou menos em 1943. Mesmo sendo visto hoje como um crime de guerra, o caso não foi julgado após a Segunda Guerra Mundial e só foi reconhecido pela Rússia em 2010. O estupro de Nanquim teve alguns antecedentes que foram bases para o seu acontecimento. Vou tentar resumir bem antes de falar do principal acontecimento em si. Bem, primeiro, entenda que existia uma guerra entre Japão e a China, chamada de Segunda Guerra Sino-Japonesa, sendo a primeira de 1894 a 1895. A guerra, no geral, teve algo entre 20 a 30 milhões de mortes. Em um determinado momento dessa guerra, o Japão conseguiu se adentrar em Nanquim. Agora, chegamos ao ponto que quero abordar. Ao chegarem em Nanquim, os japoneses tinham um ditado 3 todos, que se referia a saquear todos, matar todos e queimar todos. Esse pensamento trouxe assassinatos e torturas em massa. Eles cometiam toda a atrocidade que era possível. Os japoneses eram extremamente criativos para fazer maldades. Os homens eram usados para a prática de baionetes e punhais em concursos de decapitação. Quanto ao nome, não foi à toa. Cerca de 20 a 80 mil mulheres foram abusadas e feitas de escravas sexuais. Houve atos de estripar mulheres, cortar seus seios e pregá-los em paredes. Pais foram forçados a estrupar suas filhas e filhos obrigados a estrupar suas mães, enquanto membros da família assistiam. Houve cerca de 350 mil mortes em Nanquim. Bem, ao ler artigos e livros que abordam assuntos tão pesados, pensei bem se eu os traria para cá, mas mantive a promessa que tinha feito comigo mesmo, que era informar o máximo que posso. Penso que, se os assuntos forem abordados, poderemos evitar que venham a acontecer novamente, tendo um cuidado com as futuras gerações ou com quem colocamos no poder. A história está aí para aprendermos a não cometer os mesmos erros de nossos antepassados.